ver 3 horas depois vocês estavam que eu era Você assunto. gosta de defeição? Quem? A Yasmin? E o Alexandre também. Chegou. Mas eu falei, nossa, tá bonita a foto, mas eu falei, posso falar? Não, eu nem vi. Eu fui ver depois de 2 horas que eu era o assunto do Às grupo. vezes o grupo tá tão pronto, aí eu tenho que dar uma sopa. Mas foi engraçado. Ó, quer ser amigo do Ale, ó. Ele fica usando essas camisetas aí do Batman. O Alexandre tem. Eu sou um socorro para todas. Total de uma pessoa ouviram isso. O quê? Ah. Pô, muito chifre na minha frente. Pô, parece chifre, parece peruca, né? A gente não vai poder conversar? Eu sou o Batman. Tem uma pessoa assistindo, é o pastor. Pedidos do pastor. O pastor Você merece? Merece nada, mano. Com esse cabelo de peruca aí. é que ele tá caindo dele. Fiz mal malabarismo hoje pra entupir meu buraco aqui.
graça e paz em Cristo Jesus. Boa noite a todos. Cada crente, cada servo do Senhor, seja com os corações preparados para o momento solene do culto ao nosso Deus. Gostaria de apenas deixar um aviso à igreja. Na próxima terça-feira, às 20 horas, o conselho estará reunido. O conselho está convocado para a nossa reunião mensal, próxima terça-feira, às 20 horas, aqui no gabinete pastoral. Só este aviso por enquanto. Gostaria que cada irmão pudesse colocar a sua fronte em reverência ao nosso Deus, confessando assim os nossos pecados, cada crente invocando a santa presença do Senhor no nosso meio. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessemos então, cada um de nós, os nossos pecados, as nossas faltas, recolhendo assim os nossos corações na presença do Senhor, e daremos então, posteriormente, continuidade ao culto ao nosso Deus. Por Deus. Peço ao presbítero Rodney Costa que quebre o silêncio, orando ao Senhor, confessando os pecados e também invocando a presença de Deus. Oremos com o presbítero meio. Amado Pai Celestial, nós louvamos e te agradecemos por esse momento, Pai, de culto, por tudo aquilo que for feito ao Senhor, cada oração, cada louvor, que suba para a tua presença com a nossa água. Pai, amor e bondade, nós também queremos agradecer ao Senhor pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós, provando, Pai, o teu amor, mandando o teu Filho nesse mundo, o único objetivo, Pai, de morrer em nosso lugar. Louvado e glorificado, Pai, seja o teu santo nome. Pai Santo, visite cada coração aqui presente nessa noite. O Senhor conhece os nossos corações, nossas deficiências, necessidades, anseios, e tudo, Pai, que o Senhor possa nos perdoar nossos pecados, os erros que nós cometemos ao Senhor, que o Senhor nos perdoe, em nome de Jesus. Pai, nós invocamos o teu santo nome, para que tudo aquilo que for feito aqui, Pai, seja para a honra e glória de Deus do Senhor. Esteja com o nosso irmão presbítero Elismar na liturgia, seja com o pastor, Pai, na pregação da tua mensagem essa noite, que possamos, Pai, sair daqui melhores do que entramos e praticando esta palavra que vamos ouvir. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, no Salmo de número 45. Salmo número 45.
Vamos ler todo o salmo. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos, por favor, leem os versículos pares. Salmo de número 45. Ao mestre de canto, segundo a melodia. Os vídeos dos filhos de Coré, salmo didático, cântico de amor. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais famoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes descendem a caminho, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Atira a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda a formosura está a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Desde teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Amém. Vamos entoar o hino Segurança em Cristo. O nosso hino é o número 157. Hino de número 157, Segurança em Cristo. Aguardemos o sinal do irmão urgente para que possamos nos colocar em pé.
Os irmãos podem se assentar. Abramos novamente as nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo número 10, dos versos 32 ao 39. Hebreus, capítulo 10, dos versículos 32 ao 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos juntos repetir o verso do número 39. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Que seja uma verdade no meu e no seu coração, nas nossas vidas, para a glória de Deus. Vamos novamente abrir nossos hinários, agora no hino 186, O Lar do Céu. Hino 186, O Lar do Céu.
Vamos orar uma oração de adoração e louvor ao nosso Deus, à nossa irmã Priscila. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, tu és um Deus santo, tu és um Deus todo-poderoso, porque o Senhor nos salvou, Pai, Cristo Jesus. Senhor, te louvamos por toda a tua bondade, Senhor, nessa terra. Queremos te agradecer, Senhor, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Te agradecer, ó Pai, pelo ar que respiramos. Te agradecer porque o Senhor tem nos guardado. Te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus e não há outro além de ti, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe este momento de culto, que o Senhor esteja aqui conosco, ó Pai. Abençoe o pastor, abençoe o presbítero e abençoe, ó Pai, cada momento deste culto. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. E é em nome de Jesus que oramos, te agradecendo e te adorando, Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 a 13. Livro da Revelação, Apocalipse, capítulo de número 3, os versículos 7 até o verso de número 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vem sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repetimos também esse verso 13 todos juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Temos ouvido a palavra de Deus. A palavra agora está com o nosso pastor Carlos, que estará ministrando a palavra de Deus, antes estará fazendo uma oração de intercessão pastoral. Tem um pedido aí de agradecimento, da irmã Isabel, que está agradecendo a Deus pelo trabalho que Deus concedeu a ela na porta de emprego. Toda a glória ao Senhor, Deus abençoe. Pastor Tom Carlos, por favor. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo. Agradece aqui o emprego, mais ano de vida da Késia, completou no dia 4 de setembro, 9 anos. Vamos orar intercedendo também pelos irmãos enfermos. Estive ministrando a Santa Ceia para a Dona Ruth essa semana e ela realmente está bem assim, emocionada e chorou muito. Deus esteja abençoando a Dona Ruth, Dona Carmen, os familiares, nossos irmãos enfermos, nosso país. Nós vamos orar nesse sentido. Oremos. Ó
Pai, nós agradecemos e nos colocamos na Tua presença, pela fé em nome de Jesus Cristo, na autoridade, na direção da Tua palavra. Pai, nós agradecemos pela salvação, pela redenção, pela vitória do nosso Salvador. Te agradecemos porque estamos reunidos aqui como povo do Senhor, povo da aliança, família da fé, corpo de Cristo, herança do Senhor, como o Senhor mesmo chama no Antigo Testamento. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, o Senhor tem sustentado, ó Pai, cada irmão aqui, mesmo nessa situação difícil, econômica que o nosso país está vivendo. Louvamos porque o Senhor sustentou a dona Isabel até aqui, Senhor, debaixo de muita luta e provação. O Senhor esteja com a tua serva, louvado seja o Senhor. Continua, Senhor, a sustentá-la nos teus santos e retos caminhos. Mesmo em grandes dificuldades, ela nunca deixou de ir à igreja, além de onde contares. Nunca deixou de te adorar, de te buscar, de orar. Nós te louvamos por este testemunho para as nossas vidas. Continua, Senhor, a abençoar a Késia, a Hilda, seus filhos. Toca, Senhor, em cada coração e consagra-os ao Senhor. Toma, Senhor, as famílias da igreja em tuas mãos. O Senhor conhece as nossas lutas, dificuldades. O Senhor sabe o que nós temos passado. O Senhor sabe o que nós iremos passar e nós não sabemos coisa alguma. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Por isso nos colocamos em tuas mãos diante do teu trono de graça. Para que, Senhor, encontrarmos socorro, graça em ocasião oportuna. Abençoa, Senhor, os enfermos da igreja. Abençoa a tua serva, Dona Ruth, que se alegrou tanto ali com a ministração da Santa Ceia. E tem profunda saudade dos irmãos, porque é serva do Senhor, é cristã verdadeira. Consola, Senhor, o coração da tua filha. Que ela esteja bem firmada em Cristo Jesus, a nossa rocha eterna. Abençoa a Dona Carmen, seu marido, o Nelson, seus filhos. Ampara, Senhor, cuida, sustenta, fortalece. Dirige, Senhor, e prepara o coração da tua serva, enchendo de esperança, esperança da glória celestial, e que nesses momentos, Pai, nesses dias, ela se aproxime ainda mais do Deus que ela tanto serviu e amou. Abençoa, Senhor, os desempregados da igreja, pessoas que estão buscando emprego, ó Pai, que venham do Senhor, que venham no momento certo, mas nós cremos que o Senhor irá sustentar o teu povo, os teus filhos. Abençoa nessa igreja, abençoa a igreja presbiteriana do Brasil, o nosso presbitério. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Abençoa, Pai, os militares, que eles recebam da parte do povo, que eles recebam da parte das crianças todo respeito e honra. Nosso país saiba reconhecer, ó Pai, a dignidade, a honra, o respeito, a segurança, a justiça, aquilo que é verdade, aquilo que é bom. Porque como nos dias do profeta Jeremias, aquilo que é bom é chamado de mal e aquilo que é mal é chamado de bom. Que, Senhor, a situação não fique assim invertida no nosso país. Que se este for o teu juízo, que o Senhor prepare a igreja para enfrentar dias maus, que o Senhor nos dê perseverança e graça. Abençoa, Senhor, cada família. Os nossos filhos não se afastem dos teus caminhos. E aqueles que se afastaram, que se desviaram, que possam voltar, Senhor, para a tua casa, para a tua palavra, para o Senhor, que é um Deus, Pai, perdoador. Senhor, agora na ministração da palavra, que o Senhor mesmo dirija o nosso coração e mente em Cristo Jesus e nos alimente verdadeira e poderosamente. Porque é isso que nós precisamos, Senhor, acima de qualquer outra coisa, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos, vamos abrir em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13. Mateus 25, versículo 1 a 13.
Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam percebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Meus irmãos, fazer algo sem estar devidamente preparado é terrível. Quando tem que realizar uma prova e não estudou o suficiente, ou quem sabe chega lá sem saber da prova e é tomado por essa notícia: hoje é dia de prova, dá um pânico no coração do aluno. Ou uma palestra, uma das coisas que mais trazem pânico para as pessoas é falar em público, e pior ainda é quando a pessoa não domina o conteúdo, se perde completamente. Uma entrevista de emprego, e a pessoa às vezes fala que sabe o idioma, não sabe, ele faz uma pergunta no idioma, ela se perde completamente. O que é estar despreparado? E essa parábola fala justamente sobre isso. Esteja preparado. Vigiai. A ideia de vigiar é: tome cuidado. A Bíblia fala daquelas bodas em que uma pessoa estava ali sem as vestes adequadas, as vestes nupciais, as vestes que correspondiam às bodas. Quando o celebrante olha para essa pessoa e diz: como entraste aqui sem as vestes adequadas? Diz o texto que ele emudeceu. É como se perguntasse para alguém: cadê o convite? E a pessoa entrou lá sem o convite. Nós temos aqui uma parábola que é uma aplicação do que veio antes. Se você observar no versículo 1, tem um então, ou seja, segue aí um pensamento, uma ideia. E nós vimos que até aqui o Senhor Jesus tem falado sobre duas coisas ao mesmo tempo em perspectiva. Ele fala da destruição próxima de Jerusalém, no ano 70, e da sua segunda vinda em glória, em que ele irá regenerar o cosmos. Para que estejamos preparados. Ele conta então a parábola das 10 virgens, já contou do servo bom e mau, depois vai contar a dos talentos. 10 virgens, ou seja, 10 moças, damas de honra, como eram chamadas naquela época. 5 tinham lâmpadas. Nós devemos esquecer qualquer ideia de lâmpada moderna. Hoje seria mais ou menos uma tocha, teria um pano ali, um trapo, alguma coisa assim para queimar, mas duraria pouco queimar aquele pano, ou aquilo que sustentava assim o fogo. Portanto, elas adormeceram, o noivo demorou, e 5 tinham azeite para manter a lâmpada acesa. 5 delas são chamadas de nécias, não tinham. 5 prudentes tinham a tocha, a lâmpada, mais o azeite.
5 tinham apenas a lâmpada, não estavam preparadas, portanto. No livro de Zacarias, na Bíblia como um todo, o azeite é símbolo, é metáfora, por assim dizer, do Espírito Santo. Como que era aqui a celebração, que era totalmente diferente dos nossos dias? O noivo saía da sua casa, ia até a casa da noiva, pagar um tributo, um dote, por assim dizer, para o pai da noiva. Isso demonstrava que ele tinha estabilidade, que ele era trabalhador e honrava a família. Tinha isso naquela época. Tinha que demonstrar segurança. Tinha que honrar os pais desta forma. Hoje, infelizmente, às vezes os jovens começam a namorar e nem falam para os pais. Eles avisam depois. Isso está completamente errado. Os pais têm que confirmar. Eu diria até que os pais devem autorizar aquele relacionamento. Então os pais saíam, o noivo saía da casa, ia até a casa da noiva, pagava esse dote, fazia ali um compromisso. Isso era, digamos, o contrato de casamento da época. E aí quando, isso às vezes demorava muito, porque diz aqui até que elas dormiram, e o noivo chegou meia-noite. Quando ele pegava, buscava a noiva, pagava o dote, conversava com a família, honrava os pais, ele voltava, e aí sim, essas 10 damas de honra, nós protestantes não falamos padrinho ou madrinha, nós temos no casamento testemunhas, e elas também são damas de honra, ou seja, testemunhas. Não eram pessoas aleatórias que estavam prestando um serviço ali, tinham algum conhecimento, alguma familiaridade com o noivo ou a noiva. E elas deveriam então ir ao encontro do noivo e conduzi-lo até a sua casa, agora com a noiva. Devemos também esquecer a ideia de rua como nós temos hoje, iluminada, etc. Era tudo muito escuro na época. Tinha que ter as tochas, a iluminação. Então imagine esta cena. As 10 damas de honra que deveriam ir ao encontro de noivo e conduzi-lo até a sua casa, estão sem as lâmpadas, sem a tocha. Faltou trazer o azeite. Isso era certamente uma falta de respeito, de consideração com o noivo e a noiva. Vejamos então o significado dessa parábola aqui. A ênfase é vigiai, diz o versículo 13. A parábola termina nesse ponto: vigiai. Capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiai. E tem outros textos que falam sobre isso, já falamos desse ponto. Vigiai, vigia. Primeira lição que nós aprendemos aqui: vigiai, porque o noivo aparecerá. Parece que ele está demorando, parece tardar. Tem um hino, parece que a Vila Nilo não conhece muito este hino. Cristo não tarda em vir. Ele não tardará. Nós lemos hoje em Hebreus: aquele que vem, ou seja, de acordo com o que ele disse, aquele que vem virá e não tardará. Mas para muitos parece demorar, parece que está assim atrasado, parece que é algo prometido lá atrás. Quem irá acreditar ainda na vinda do Senhor Jesus Cristo? Ele parece tardar. O noivo aqui demorou. Mas 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: ressoada a trombeta, Cristo descerá dos céus. Exatamente como acontece aqui, à meia-noite. É o grito da meia-noite. Eis o noivo sair ao seu encontro. Imagina aquelas damas de honra que estavam apenas com as lâmpadas, aquele pano, sem o azeite. E agora, o que fazer? Ele chegou. O princípio aqui é o seguinte: como Jesus nos encontrará quando voltar? Como Ele nos
tomará, como Ele nos pegará, por assim dizer. Eis o noivo, cadê o azeite? E quando ressoar a trombeta, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Cristo descerá dos céus em glória e nós seremos arrebatados com Ele. E quando Ele voltar, o que eu estarei fazendo? Qual será a postura e a disposição do meu coração? Eis o noivo sair ao seu encontro. O noivo voltará. O noivo aparecerá. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto: vigiai, a salvação é individual. A ideia delas foi a seguinte: dá-nos do seu azeite, do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes falam: olha, se a gente emprestar, vai faltar tanto para nós quanto para vocês, não dará a medida. Qual que é o significado espiritual desta metáfora? A salvação é individual, cada um tem o seu azeite. Cada um tem a sua fé em Jesus Cristo. A salvação é individual e ninguém poderá naquele dia dizer que creu no Deus de fulano ou que fez parte daquela denominação. Não, cadê o azeite? Cadê a santidade? Cadê o Espírito Santo? Cadê a consagração na sua vida? Elas teriam que comprar, mas era meia-noite. E quando elas saem para comprar, o noivo chega. Não dá tempo. Não acredite na seguinte mentira: se Jesus voltar, aí eu aceito. Aí eu vou com Ele, me arrependo, peço perdão na hora, e aí eu vou com Ele. Não é verdade isso. O dia da salvação é hoje, porque ou Ele volta, ou nós vamos nos encontrar com Ele. Nós podemos morrer por 1 milhão de causas, inclusive batida de carro, qualquer outra coisa. E se nós não estivermos, meus irmãos, preparados, o destino é eterno. E a salvação é individual. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. Hoje é o dia da salvação. Não empurre para outro dia. Não pense assim: Cristo tarda em vir. Já é meia-noite, eu estou com sono. Eu não quero esperar mais. Que risco a pessoa está correndo? Porque a salvação, mais uma vez, eu quero enfatizar isso, é individual. Jesus perguntou: quem diz o povo ser o Filho do Homem? As respostas chutadas iam tudo quanto é direção, né? Elias, João Batista, qualquer outro dos profetas. Jesus diz: vós, quem dizeis que eu sou? Que você, o que o seu coração diz sobre Cristo. Ele virá publicamente, mas Ele tratará individualmente. A salvação é individual. Vigiai, porque a festa é prometida. Veja o versículo 10. Entraram com Ele para as bodas. Não viva em pecado. Não despreze o Salvador. Não coloque nisso a sua alma, a ponto de perder aqui estas bodas do Cordeiro, conforme diz Apocalipse 19. Primeiro, perder a própria pessoa de Jesus Cristo, a comunhão com Ele no céu. Mas também a festa, as bodas. Abra, por favor, em Apocalipse capítulo 19. Uma experiência incomparável. Nós hoje vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, que também olha para a ceia celestial, conforme ele disse em Mateus.
É um momento de comunhão com Cristo. Apocalipse 19, depois dessas coisas, ou seja, depois da ruína do império das trevas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. De que lado nós estaremos? Das trevas, a besta, falso profeta, a meretriz, o mundo, o diabo, Satanás, ou Cristo? Segunda vez disseram aleluia, e sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Eles falam aleluia diante da destruição de Deus também. Não é aleluia só pela graça de Deus, é aleluia pelo juízo de Deus também. Os 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus, 12 vezes 12, 24. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma com voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Estará fora ou dentro da festa, cuja esposa a si mesma já se ataviou, a igreja, preparada para o encontro do noivo, para encontrar-se com o noivo, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Vigiai, porque a festa é prometida, mas os convidados são os santos, aqueles que têm o azeite, que têm vida santa, que têm o Espírito Santo, que andam com Deus, que frutificam o Espírito na vida, que amam o Senhor Jesus de todo o coração. E quem não é assim, fica fora. Fica fora sem chance de entrar. Sem chance alguma, eternamente sem chance alguma. Portanto, vigiai, porque a porta será fechada. Diz aqui o versículo 10, fechou-se a porta. Veja um paralelo interessante lá no livro de Gênesis. Os irmãos devem estar pensando nisso. Lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 7, Noé entra na arca. Com a sua família e os animais. E Deus fecha a porta. Gênesis 7:15. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. Olha agora. E o Senhor fechou a porta após ele. Depois, o que acontece? Dilúvio. A porta está fechada. Hoje, Jesus ainda diz: eu sou a porta. Quem quiser, entre, será salvo. A porta é estreita, o caminho é difícil, mas ela está aberta. Um dia será fechada. E aquelas damas de honra, aquelas virgens, aquelas moças,
sem o azeite, desesperadas, gritando para abrir a porta e não tem mais chance, não tem mais ocasião e oportunidade para arrependimento. Diz que as sensatas eram apercebidas, diz o versículo 10, ou seja, prontas, preparadas, e as outras batendo as nessas para entrar, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Verdade vos digo que não vos conheço. Você imaginou o que é ouvir isso do Senhor Jesus? Eu não te conheço. Em algum sentido ele conhecia, porque elas foram convidadas. Nos convidava, como já expliquei, qualquer pessoa assim, eram damas de honra. Mas elas desprezaram o casamento, elas desprezaram a celebração, elas não foram cuidadosas, elas foram nécias, portanto, não vos conheço. Jesus fala algo muito parecido em Mateus capítulo 7, abra por favor, Mateus capítulo 7. Versículo 15. Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Parece ovelha, mas é falso profeta. Por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis, como nós falamos hoje na escola dominical. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Olha agora. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, a mesma invocação, hein? Chama Jesus de Senhor, mas não vive como Ele é Senhor. Não vive como se Ele fosse de fato. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, o dia final, onde dizermos Senhor, Senhor, porventura não temos nós, primeiro, profetizado em Teu nome, e em Teu nome, segundo, não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos, terceiro, muitos milagres, profecia, expulsão de demônio. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz, diz João 10, 27. Eu as conheço e elas me seguem. No Salmo 1, Deus diz: o Senhor conhece o caminho dos justos. Portanto, não é um conhecimento, digamos assim, do fato em si, ou da pessoa mesmo em si. Se refere ao relacionamento, à comunhão com Deus. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Se realmente considerava como um Senhor, se realmente considerava o noivo, por que agiu dessa forma? Se realmente chama Jesus de Senhor, ainda que profetize, expulse demônio, faça milagre, por que pratica iniquidade então? Logo não conhece. Jeremias 9, 23 diz: aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor. Elas foram convidadas, mas não valorizaram o noivo. Meus irmãos, que lugar Cristo ocupa na nossa vida. Nós estamos preparados para a vinda do Senhor Jesus ou o nosso encontro com Ele? Como está a nossa vida? Nós estamos preocupados com o quê? Temos azeite ou não? Temos o Espírito Santo, uma vida santa, uma dedicação a Deus ou não?
A presença do Espírito é poderosa em nós. Nós temos experimentado o poder de Deus. Estamos cheios do Espírito ou estamos cheios da carne de nós mesmos? E se nós ouvíssemos hoje, eis o noivo, como esse grito, como a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, nos pegaria hoje, por assim dizer? Como isso nos tomaria de repente? Será que eu estou devidamente preparado para encontrar com Cristo? Será que você está? Olhe para a sua vida, esta semana, não este momento de culto, não simplesmente chamar Jesus de Senhor, não simplesmente dizer que expulsou um demônio aqui, que fez milagre ali, ou que pregou, ou que conhece teologia, alguma coisa desse sentido. Você ama o Senhor e vive para o Senhor ou não? Não coloque em risco a sua alma. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Senhor, nós primeiro louvamos o Teu nome, pela promessa da Tua palavra, que estaremos para sempre com o Senhor. Porque somos lavados, purificados pelo sangue de Jesus Cristo. O Teu Espírito habita em nós. Mas, ó Deus, o tom aqui da parábola é de advertência, é de exortação. Para aqueles que estão despreparados e descuidados. Para aqueles que vivem como se Jesus não fosse voltar. Aqueles que vivem como se não tivessem que prestar contas das suas obras. Senhor, tem misericórdia de nós. Não permita, Pai, que venhamos a dormir como teus discípulos dormiram. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pai, será que há alguém aqui que ainda não conhece verdadeiramente o Senhor Jesus? Quando a porta estiver fechada, e nós, dentro da arca, Senhor, que é Jesus Cristo, quantos estarão do lado de fora? E, Senhor, que responsabilidade nós carregamos também de anunciarmos o nosso Salvador para aqueles que ainda não o conhecem. Faça de cada irmão aqui, Senhor, um verdadeiro evangelista, alguém que proclame as boas novas, as duas vindas do nosso Salvador. A primeira debaixo de muita humilhação, mas a segunda em glória. Pai, te louvamos, porque por Tua graça e misericórdia, podemos dizer, Senhor, que aguardamos o nosso Salvador. E dizemos como igreja: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, buscar o povo que te ama e te serve. E alimenta, Senhor, a esperança desta festa, dessa celebração das bodas do Cordeiro. Pai, vivifica o nosso coração, fortalece a nossa vida em Cristo, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Resposta à mensagem que ouvimos o hino 187. Depois nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Preste muita atenção na letra, cante com fé. Confiança. O
Pessoal, nesse momento nós vamos cantar em pé, hino 187, Cidade Celestial. Cidade
Senhor.